E aí eu te pergunto, o que mudou na vida dele externamente? Nada. Nada. Esse é o grande equívoco da nossa sociedade. A nossa sociedade, ela criou situações de vida e confundiu que isso fosse a vida. Passageira, totalmente. Ela é efêmera. A mudança aqui foi uma percepção, foi uma iluminação interna. Tudo num âmbito interno. Por essa percepção aguçada, transcendente. Interna. A tua percepção da vida é interna. O poder da tua consciência que emana para a mente. À medida que você compartilha, que você se doa, você é restaurado. Porque isso é o poder criativo. Isso é a característica da nossa natureza. Olá, para você que acompanha o canal, que está acompanhando a leitura das cartas de Cristo comentada. Estou aqui mais uma vez para ler mais um trechinho das cartas com você, aprofundando cada parágrafo, tentando compreender, tentando fazer com que as cartas, eu já já fiz tantas analogias aqui no canal, como um manual, né, para a vida, como um manual para reconhecer si mesmo, como um conhecimento que vai te libertar, de fato, não uma liberdade física, uma liberdade social, uma liberdade política, mas uma que está sob, que é o alicerce de todas elas e se sobrepõe a todas elas, que é essa liberdade da mente, essa liberdade do ego, essa liberdade de conhecer esses impulsos que nos protegem e ditam as nossas vidas. E aí a gente não tem consciência o que está nos impulsionando a se comportar de determinada maneira. Eu sempre digo que nós não sabemos o que é bom, nós apenas sabemos o que é bom para nós. E necessariamente saber o que é bom para mim não é saber o que é bom. A carta 1, ela fala um pouco da história de Jesus e ela vai tecendo com uma base para esse enredo. Talvez não é a leitura de hoje aqui que eu vou comentar, mas ela já vai se aprofundar num tema bastante importante. Então, para você que está acompanhando a leitura, é o poder criativo. Talvez vai mais uns 2 vídeos aí para a gente chegar no poder criativo, que eu acho de fundamental importância para você que está lendo as cartas e quer se aprofundar e compreender com maior exatidão esse conhecimento e compreender realmente, ampliando essa compreensão, né? É um conhecimento que está para além da nossa condição humana. Então a nossa percepção, a minha percepção, a sua, ela sempre vai ser parcial. Mas isso não quer dizer que nós possamos aprofundar. A verdade não pode ser alterada, ela só pode ser aprofundada. Então esse é o intuito das minhas leituras aqui, esse é o intuito que você também tem que ter ao longo desse processo. Aprofundar e, sobretudo, caminhar, viver esse caminho. Não se apaixone pelo conhecimento das cartas. Apenas isso vai acontecer inevitavelmente
não como uma paixão, mas como um reconhecimento da verdade. A verdade, ela não exige a sua concordância, apenas o seu reconhecimento. E as cartas são isso, ela é uma ponte que vai te levar para dentro de si mesmo, para a tua essência, para aquilo que você desconhece, para além das personas que se formaram na tua vida. Essa personalidade da qual você identifica eu é ilusória. Ela não é real. Ela vai morrer junto com o teu corpo. A tua história, a tua pequena história vai morrer junto com o seu corpo. E só sobrará a verdade. Só sobrará a convicção da tua identidade, se é que você procurou conhecer a si mesmo. Esse é o processo da nossa vida humana, nesse corpo, nas relações, nas experiências infindáveis que essa existência humana nos proporciona. Apenas um processo para que você desperte, para a tua essência, reconheça, acesse e compartilhe. Aí sim, compartilhar um fragmento do que você é eterno. E não uma busca desses desejos cíclicos, efêmeros. Vamos lá? Hoje eu vou falar sobre, na página 36, minha juventude e as experiências no deserto. Vamos comigo? Eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. Ao contrário da crença popular, eu não era uma criança santa. Aos 12 anos, levaram-me até o templo para ser entrevistado pelos sumos sacerdotes, para que se determinasse se eu estava pronto para iniciar o treinamento religioso judeu. Fui rejeitado por ser demasiado teimoso. Amargamente decepcionada, minha mãe me levou para casa e fez o seu melhor para criar-me na santidade que marcou o seu próprio comportamento em todos os momentos. Aquela era uma tarefa impossível, já que eu era, acima de tudo, um individualista de comportamento indisciplinado. Fiquei ressentido com as orientações da minha mãe e sua tentativa de disciplinar-me. Como jovem, tornei-me impossível de controlar. Um verdadeiro rebelde. Rejeitei a adesão incondicional de minha mãe à fé e tradições judaicas, preferindo o riso às atitudes hipócritas. Recusei-me a aprender um ofício que me confinasse à rotina. Escolhi misturar-me com todo tipo de gente das classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostitutas e me divertindo, conversando, discutindo, rindo e sendo um ocioso. Quando precisava de dinheiro, ia trabalhar nos vinhedos por um dia ou dois, ou fazer trabalhos que me pagassem o suficiente para comer e beber, propiciando-me o lazer que desejava. Você pode perceber que nossa sociedade ela é formatada, né? Ela tem uma linha de sucesso, de o que é certo e errado, ainda que isso exista em certa medida, pessoas que não se adaptam a essa sociedade. Hoje é uma sociedade maluca, né? Então, você ser chamado de louco hoje numa sociedade louca não é de todo mal. Mas é a rebeldia nas pessoas, e eu me coloco aqui como um rebelde também, de não compactuar com aquilo que a sociedade prega, uma sociedade individualista, egoísta, competitiva, hipócrita,
que veste máscaras sociais. Uma é a que, quando você sai de casa, você veste uma máscara e se comporta para ser bem aceito, um impulso totalmente do ego, vindo do ego. E aquilo que você deveria reconhecer em si mesmo e procurar conhecer a tua gigante e inevitável imperfeição, mas que a sociedade não está voltada para o interior, para o interno. Ela está em busca do externo. E aí essas máscaras são inevitáveis. E a pessoa rebelde é uma pessoa que ela não concorda com aquilo, mas talvez ela não tenha as ferramentas necessárias para reconhecer a própria identidade, né? E as cartas dão essa ferramenta. Então, eu gosto de pessoas rebeldes, porque pessoas rebeldes, em geral, elas são incompreendidas, elas têm uma essência luminosa, mas que elas não tiveram ainda, ou não estão nesse momento de reconhecer a si mesmo. E aí a paz, a tranquilidade se faz aparecer. Então, assim como Jesus era rebelde porque ele não concordava com todo aquele presépio falso que ainda nós vivemos hoje, né? Talvez numa distorção muito maior, né? Você tinha aspectos religiosos equivocados lá. Hoje isso também se perpetua, dentre outras situações, mas que a rebeldia parece que ela sempre está presente nessas almas corajosas. Apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar em minhas próprias ideias, sem me importar com o que os demais pudessem pensar a meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Eu era profundamente emocional. Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperreativo, hiperemotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença, da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Era um acirrado defensor daqueles que você chama de desamparados. Poderia-se dizer que eu era gente do povo. Vivi muito perto dele, em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo e me importando. Então você veja por detrás dessa máscara rebelde, né, de inadequação, num momento, num mundo maluco ali, ele era uma pessoa extremamente compassiva, né? O amor dele para com os outros era sentido emocionalmente. É importante entender minhas verdadeiras origens e minhas características na juventude, pois foram os estímulos que me incitaram, empurraram e impulsionaram a finalmente ser o Cristo. Então, essa personalidade dele, essa hiper emoção, essa compaixão dele, à medida que ele ia reconhecendo a essência dele, e durante a iluminação e pós-iluminação, é como se todo esse plano já estivesse tecido, e aqui eu vejo que está para todos nós, particularmente. Essa história tem um propósito, essa história tem um desenrolar. Nós não sabemos a nossa missão nesse mundo, e à medida que você vá se conhecendo, isso vai ficando claro, isso vai sendo iluminado,
isso vai... Essa expressão, ela começa a vir por uma maneira natural, e não como uma busca de um senso comum por aquilo que você acredita que vai te fazer feliz. O teu ego está buscando segurança, a tua felicidade, a tua individualidade, mas de uma maneira totalmente egoísta, protegendo. Esse impulso, ele é um impulso protetor. Então, ele cria barreiras para te proteger. E essas barreiras, inevitavelmente, se tornam a tua prisão mental, que acontece antes de tudo aquilo que você experimenta. Na verdade, essa prisão mental vai atrair essas experiências no nível da tua consciência que coincidam com ela. Então você vê que ainda que essa personalidade seja falsa, ela tem características de uma essência ali que está tentando se expressar e está sendo bloqueada, está sendo calada, está sendo enclausurada por esses impulsos do ego. O que mais fortemente detestei e combati foi a miséria, a doença e a pobreza que vi ao meu redor. Isso me enfureceu e me tornei estridente e apaixonadamente zangado por ver as pessoas maltrapilhas, magras e famintas, doentes e aleijadas, sendo cruelmente intimidados pelos líderes judeus, que as sobrecarregavam com leis e práticas sem sentido, ameaçando-as com punições de Jeová caso não obedecessem. Você vê que a rebeldia, ela surge de uma inconcordância, né, com o externo. E como que é como se essa rebeldia ela fosse um poder descontrolado, né? Porque a pessoa não concorda com tudo aquilo que ela vê, mas ela não sabe como trabalhar contra isso e a favor de algo mais amoroso, ou mais pacífico, por assim dizer. Então, o conhecimento, o que ele vai fazer, o conhecimento das cartas? Você vai compreender, e essa rebeldia é como se você estivesse numa direção contrária à tua essência. Então, isso vira é como se dentro de você, eu já gravei sobre isso no canal, a dualidade intrínseca do ser. Então, pela experiência, nós somos duais. Por quê? Porque tem esses impulsos, que é do teu próprio ego, tentando te proteger, e tentando buscar o conforto e a felicidade. E você tem uma essência que já sabe de tudo isso, falando ao pé do teu ouvido, né? E que ao longo da vida de cada um, essa voz, se ela não for alimentada, ela vai se calando, né? Porque você vai alimentando os impulsos do ego, e o ego se manifesta através da personalidade, e essa persona que se forma ao longo da vida, ele é teu ego. Essa essência ficou para trás, ela foi obscurecida. Como já foi dito, não é possível servir a dois senhores. É uma analogia parcial, né? Porque o ego não é uma entidade, são impulsos inerentes à tua existência para que você viva essa experiência individual, mas a tua alma como um senhor falando e sendo calado, sendo obstruída por esse ditador chamado ego. Declarei a todos os que poderiam escutar-me que aquelas pobres pessoas já suportavam o suficiente para também serem esmagadas por medidas sem sentido e restritivas do prazer. Qual era a razão de viver se não nascíamos
para sermos felizes? Aí as indagações, né? As perguntas já se questionando, olhando aquele cenário caótico externo, aquelas leis aparentemente nesse momento equivocadas do ponto de vista dele, e questionando, fazendo uma pergunta, um motivo dessa vida, né? Recusei-me a acreditar em um Deus justo, entre aspas, né? Segundo as tradições judaicas, as advertências bíblicas proféticas sobre julgamento e cólera de Jeová contra as pessoas me indignaram. Apesar de tudo, pessoas são pessoas fazendo o que sua natureza humana as impulsionava a fazer. Nasceram pecadoras, então por que deveriam ser julgadas e condenadas a levar uma vida de sofrimento e pobreza por não terem cumprido os 10 mandamentos? Qual era o sentido de tais afirmações? Para mim, essa crença judaica representava um Deus ilógico e cruel, e eu não queria nada com ele. Parecia para mim que se existia tal divindade, então o homem estava condenado à miséria eterna. A simplicidade e a liberdade que encontrei nas encostas das colinas, nas planícies, nos lagos e montanhas, refrescaram meu espírito interior e aquietaram minha cólera, que murmuravam contra o Deus judeu. Assim, neguei-me a acreditar em qualquer palavra do que os anciões judeus tentavam ensinar-me. Perceba que nesse momento ele se afasta, né? No momento de caminhada, né? Da consciência dele, se retira e começa a trazer as reflexões internamente, ou seja, um processo de conhecer si mesmo, de se afastar e começar a levar os questionamentos ao seu interior e caminhar pela mata, pelas planícies, e aí essa paz ela começa a ser soprada, né? E aí você vai se pacificando, porque à medida que você vai se interiorizando, você vai se conhecendo, e o teu interior é um fragmento divino. Ele está ali te sustentando, te provendo, te alimentando emocionalmente, fisicamente. Então é inevitável essa gradual pacificação. Então ele compartilha esse momento onde a consciência dele começa a ser clarificada, né? Você começa a ter uma clareza, ainda que o conhecimento não tenha vindo nesse momento, né? Mas seria uma pré-experiência disso, né? No entanto, lá pelos 25 anos de idade, uma nova linha de questionamento tomou conta dos meus pensamentos. Enquanto caminhava sozinho pelas colinas, cada vez com mais frequência, minha rebeldia foi aos poucos sendo substituída por uma ânsia que me consumia de saber e compreender a verdadeira natureza daquele que, sem dúvida nenhuma, devia inspirar e respirar por meio da criação. Então, aqui, ao meu entendimento, ele já vem pronto, né? Imagina, 25 anos, muito novo, né? De se voltar para questionamentos, para reflexões interiores. Então, já aí, iniciando inconscientemente ainda, né? A missão dele, o processo de reconhecimento espiritual dele. Revisei meu estilo de vida e percebi quanto sofrimento minhas ações haviam causado a minha mãe e muitas outras pessoas. Embora eu sentisse profunda compaixão pelos fracos e sofredores, minha natureza rebelde havia me levado a um comportamento egoísta e sem consideração para com minha família. Aqui começa o arrependimento, né? O remorso. O remorso é uma expressão da alma, né? O ego, ele não tem esse sentimento de remorso porque ele faz o que ele deve fazer. Ele não se arrepende. E como eu ouço muito, eu não me arrependo de nada na minha vida, né? Uma reflexão equivocada ainda de uma pessoa que não reconhece a própria imperfeição.
E quando você começa a reconhecer, quando você começa a ter esses insights e se lançar num caminho espiritual, o remorso ele vai aparecer, ele vai falar ao seu pé do ouvido. E o arrependimento é inevitável, né? Todos somos muito imperfeitos. Mas para reconhecer a tua imperfeição, há que se ter... seu ego tem que ceder, né? Porque senão ele não vai permitir tal reflexão verdadeira. Ele sempre vai justificar. Ou ele se volta para o externo e julga e qualifica o externo, os outros. Jamais assim mesmo. O amor subjacente por eles brotou em mim e me percebi igualmente rebelde contra meu comportamento anterior. Escutei falar de João Batista e do trabalho que fazia entre os judeus que vinham até mesmo de Jerusalém para ouvir suas palavras. Decidi visitá-lo para que me batizasse. A caminho do Rio Jordão, senti-me muito entusiasmado com a possibilidade de ser batizado e começar uma nova vida. Eu sabia que, apesar de meu emocionalismo indisciplinado, também tinha nascido com uma inteligência aguçada e com o dom para o debate inteligente e persuasivo, o qual eu tinha usado caprichosamente de forma negativa, levando as pessoas a desenfreadas discussões. Eu havia jogado fora o meu talento em troca de uma vida de egoísmo, preguiça e prazer. Como resultado, havia perdido todo o respeito dos demais e nem eu mesmo me respeitava mais. Pela primeira vez, isto me pareceu intolerável. Ocorreu-me que no futuro eu poderia e deveria empenhar meus dons naturais para um melhor uso. Ao invés de apenas ficar fazendo barulho, talvez eu pudesse encontrar um caminho para aliviar a carga daqueles de quem eu tanto me compadecia. Até então, eu não havia sido útil para ninguém. E aí realmente uma autoabordagem, né? Uma reflexão de todo o período de rebeldia e tentando reunificar isso, né? Fazer um balanço do que você fez ao teu ponto de vista de errado, né? Se arrependendo e reconhecendo as suas qualidades da sua alma, as suas qualidades em potencial, que você as reconhece. Uma vez que você se reconhece, você reconhece as suas qualidades e reconhece seus defeitos, o que é o mais importante. Reconhecendo seus defeitos, você se lança num processo de dissipar, né, esses defeitos, porque defeitos o que são? São comportamentos, né, equivocados, são hábitos, né, que não colaboram e que você reconhece, vícios, né, compulsões, comportamentos egoístas, intransigentes, ataques verbais, emocionais, até físicos. Tudo isso tem que ser dissipado. E aí você se coloca no processo, não que você vá dissipá-los, mas você começa a fazer contato com essa essência, aquilo que você chama de Deus, e esse processo, esse contato, principalmente através da meditação, vai dissipando pouco a pouco. E aí a paz vai se instaurando gradualmente. Aqui ele se coloca num processo exatamente disso, sintetizado, resumido, né? Meu batismo, quando entrei na água do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio e a consciência de que pelo menos uma vez havia dado um passo positivo em direção à reforma do meu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender minha mãe e meus vizinhos com atitudes novas e amáveis em relação a eles. Perceba que a expectativa dele não era salvar o mundo, né? Mas trabalhar em si mesmo, transcender esse comportamento rebelde que ele havia reconhecido.
em si mesmo. O que realmente aconteceu quando João me batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água, cambaleando, senti-me levado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade elevou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando e caminhando, sem saber onde estava indo. Continuei e, sem me dar conta, entrei no deserto. Por favor, observe, minhas 6 semanas no deserto foram um tempo de total limpeza de minha consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Aqui, principalmente as crenças, né, gente? Aqui ele vem de um processo ainda inconsciente que ele não tinha crença, né, nos conceitos. Mas pense, saia um pouco da história de Jesus e se coloque se você fosse ao avesso, se você fosse um crente em determinadas conhecimento, né? Vou colocar como conhecimento, não como religião, falando de conhecimento. Essa cisão, essa disrupção, né? Essa desconexão, ela é muito complicada e você não consegue fazer por si mesmo, né? Você precisa ter um choque, né? E aqui foi o que aconteceu com ele. Chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas tudo o que eu senti, vi, né? Percebi e compreendi, para ajudar as pessoas a abandonarem a imagem de uma velha divindade bíblica. Evitarei me referir a Deus por essa palavra e vou usar uma terminologia projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é, para além de toda forma terrena, cor, som, emoção e compreensão. Esta terminologia se tornará cada vez mais significativa na medida em que você for perseverando na meditação e na oração. A oração, eu chamo até de diálogo, né? Um diálogo entre você e isso que você chama de Deus. E a meditação, ela vai... É um momento de total franqueza. E esses momentos, eles vão realmente purificando, limpando a tua mente obstruída, né? Essa obstrução que ocorreu ao longo da tua vida entre a tua alma, que fala através da psique, e a tua mente. Esse, como se fosse um anel, ele foi estreitado. E ele calou essa comunicação. E a sua mente ficou com impulsos totalmente egocêntricos, né? Que estão ditando a tua vida. Essa personalidade se formou e você olha no espelho e chama de eu. Há algo para além dela. Há algo imortal, autêntico, essencial e fundamental a ser reconhecido na sua vida. Talvez chegou esse tempo, talvez ainda não. O arrependimento é um grande início para que isso aconteça. É um grande alerta. Essa palavra Deus, ela foi muito distorcida, né? Então Cristo abre mão dela um pouco e coloca numa terminologia mais adequada para não confundir com tudo aquilo que nós imaginamos, né? Porque é só uma imaginação, até que você experiencie um fragmento disso, são só conceitos, né? São só imaginações de uma consciência humana distorcida. O que eu senti quando estive no deserto? Fui elevado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder.
Eu estava cheio de êxtase e alegria e sabia, sem dúvida alguma, que aquele poder era o verdadeiro Criador, do qual todas as coisas criadas haviam recebido o seu ser. Esta gloriosa harmonia interior, paz e sensação de perfeita realização, nada mais precisando ser acrescentado àquele belo momento, era a própria natureza da realidade, o poder criativo dando vida à criação e à existência. E aqui eu te chamo a atenção pelo seguinte, nesses 2 parágrafos aqui, do que ele sentiu no deserto, ele sente o divino dentro dele mesmo, ele sente a sensação de paz, de alegria, né? De harmonia. E aí eu te pergunto, o que mudou na vida dele externamente? Nada. Nada. Esse é o grande equívoco da nossa sociedade. A nossa sociedade, ela criou situações de vida e confundiu que isso fosse a vida. As situações da sua vida, ela tem uma sensação de tudo isso aqui que ele falou, passageira, totalmente. Ela é efêmera. Se você já conquistou determinados adereços na tua vida, você não consegue contrapor isso que eu estou te falando. Porque você já viu, você já percebeu que é efêmero. A mudança aqui foi uma percepção, foi uma iluminação interna. Tudo num âmbito interno. As coisas externas continuaram como sempre foi. O governo da época não foi mudado, aquilo que causava aborrecimento para ele foi dissipado. Por quê? Por essa percepção aguçada, transcendente, interna. A tua percepção da vida é interna. Você consegue você busca essas coisas externas, mas elas não são capazes de mudar de uma maneira duradoura, permanente, essa percepção interna. Por isso a tua consciência tem que ser trabalhada. E a partir dela, essas coisas externas, essas experiências externas serão um reflexo dessa consciência que vibra e emana internamente. Mas ele vai explicar tudo pra gente. O que vi, compreendi e percebi quando estive no deserto, fui elevado dentro de outra dimensão de percepção consciente que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Vi, lúcida e claramente, o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra, de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo na mente divina. Percebi que a mente humana originava da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Estas então pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. Eu percebi que nada era realmente sólido. Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno
deixava de existir. E muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas, coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente, e, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que eu estivesse estudando. Esse é o fundamento, é o propósito de eu ler as cartas aqui e compartilhar com vocês esse conhecimento. Esse conhecimento começa, à medida que você vai acessando, você começa a vislumbrar o poder da tua consciência. O poder da tua consciência que emana para a mente e cria absolutamente tudo na tua vida. Nós, como fragmentos dessa consciência divina, nós temos a capacidade e poder de co-criar tudo, absolutamente tudo em nossas vidas, seja para qual interesse você estiver voltado. Mas eu também te digo que não adianta você criar um positivismo, desenvolver um positivismo para atrair um sucesso mundano, porque isso é um preceito do ego. E ao longo dessa caminhada você vai ver que a verdadeira cocriação é em prol dos outros. À medida que você compartilha, que você se doa, você é restaurado. Porque isso é o poder criativo. Isso é a característica da nossa natureza. Não algo egoísta. Mas isso é assunto para frente. Hoje eu fico por aqui, porque no próximo parágrafo a gente já vai entrar na parte do poder criativo. E aí a coisa vai começar a amplificar, vai começar a clarificar para você. Até a próxima.